Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia, boa segunda-feira. Segunda é o único dia que eu tenho certeza que é segunda-feira no meio dessa pandemia, porque domingo eu não tenho live, então eu tenho alguma referência. Na semana passada eu tomei um susto, achei que a gente estava na quarta-feira e era sexta, e eu acabei tendo que me readequar aí totalmente, porque eu achei que eu estava longe do fim de semana. E fim de semana tem uma mudança aqui, porque eu estou no confinamento com as crianças todas, tem negócio de aula, não tem aula, e chega no fim de semana eles começam a me cobrar um monte de coisa. Então foi bacana na semana passada os nossos encontros, as nossas lives, porque quando está intenso, quando está muito interessante, é quando eu me perco assim nos dias da semana. Ser interessante não significa que foi bom, né? Porque muitas vezes a gente tem que dar notícias que são notícias sofridas, notícias difíceis, notícias que deixam a gente... Olha lá, hoje temos mais um representante ali junto com o Guga. Eu adoraria ouvir a opinião dele, com certeza é uma opinião muito mais qualificada do que muita gente que tem dado opinião aí atualmente. Mas, né ou não é, Gugão? Sem dúvida. Já aproveito e passo para você. Bom dia, Guga. Pronto, já ganhou aí o primeiro bom dia, boas-vindas aí. Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Bem-vindo de volta aí ao nosso encontro aqui. É muito bom estar aqui de volta, hoje com o grande meu amigo também, Romário, meu grande advogado Romário, Augusto Botelho, que todos conhecem, que agora está sempre enterrando ali o Caio Coppola na CNN. Você está muito bem lá, Botelho. Eu sei que a intenção lá é que seja um debate propositivo, que não seja só um tentando mostrar que o outro está errado, mas a real é que o Caio, ele defende algumas bandeiras que são muito extremas direita, que são muito extremistas e que precisam, às vezes, serem nocauteadas, serem enterradas mesmo, mostrar que aquilo está errado, né? Então, assim, você tem feito esse trabalho muito bem feito, parabéns. E estamos aí, é um prazer participar dessa live. Obrigado. Já passo aí para o Augusto, então, e falando até o seguinte, vocês dois têm uma característica em comum, né? O Guga também tinha o negócio do ringue com o Guga, não sei o que, tinha um programa que ele participava. O doutor não, que ele falou para não chamar de doutor. Então, o Augusto de Arruda Botelho, que é um advogado especialista em direito penal, participa como comentarista na CNN, num debate também. E o que eu acho muito interessante, Augusto, e falei sobre isso aqui outro dia, é que atualmente a gente tem, e muito legal isso que o Guga falou, né? A gente tem muitos debates onde a vaidade entra tomando conta da história e passa a ser aquela que é o seguinte, quem é melhor no debate? E é tão ruim quando se torna quem é melhor no debate, porque muitas vezes o melhor argumento pode perder porque tem alguém que é melhor no debate, né? Então, quando você leva para o pessoal, você sempre corre esse risco. E quando você leva para uma causa maior, por um objetivo maior, aquele que sai perdedor do debate, se ele perdeu para um argumento melhor, que leva todo mundo para um lugar melhor, ele não sai como um perdedor, ele sai como um vitorioso, porque venceu o melhor argumento. Aliás, se você estuda, né, a origem aí da retórica, dos debates, das discussões, você vê que esse deveria ser o objetivo final, a causa maior, se aproveitar do debate para sair vencedor. E você, cara, tem feito isso de uma maneira incrível. Dá para ver que você se dedica estudando, buscando, qualificando, fundamentando tudo aquilo que você fala. E você, eu estava falando antes da gente começar aqui, você tem duas características que eu tenho certeza que eu não tenho. Primeiro, intelectual, você é um cara brilhante. E segundo, emocional. Você consegue se manter em situações ali sereno, que eu provavelmente não me manteria. Tenho feito 1 hora de meditação todo dia quando eu acordo para chegar lá, mas ainda não cheguei. Então, bem-vindo. Primeira vez que você está aqui com a gente, primeira de várias, eu tenho certeza. Bem-vindo e bom dia. Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer aí o convite. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês. Estou aqui através da intermediação e do convite do Romário. Obrigado, Romário, por fazer essa ponte. Espero poder colaborar de alguma forma. E essa história do debate, do formato do debate, é um desafio diário para mim. Primeiro porque eu tenho, a minha vida é pautada, algumas pessoas perguntavam como é que você aguenta ali debater e eventualmente manter um clima minimamente civilizado com o teu debatedor, porque às vezes o tom sobe um pouquinho, é natural. E eu explico para as pessoas, na verdade, que o debate ele faz parte do meu dia a dia profissional há quase 20 anos, né? Eu passo grande parte do meu dia
ou debatendo com promotor, ou com juiz, ou com réu, ou com ministro. Então, esse debate é completamente normal e faz parte do dia a dia. O que não é tão normal é o sistema, é o formato que é o formato da TV, que é completamente diferente de tudo que eu já presenciei. E uma questão que às vezes eu acho que atrapalha um pouco, eu não vou chamar superficialidade disso, mas o tempo, que ele é muito reduzido, né? Então, quando você falou essa questão que nem sempre o melhor argumento vence o debate, leva muito em conta essa rapidez, esse imediatismo que é um debate feito na televisão. Às vezes falta, você está no meio de uma construção ali e você tem que passar a bola para o outro. Então isso é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer meio que na marra, porque eu não tenho experiência nenhuma com isso, mas estou gostando de fazer e espero que eu tenha, de alguma forma, conseguido passar pelo menos um pedaço daquilo que eu pretenderia passar nas minhas falas. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Legal, e agora passar para ele que tem nome de craque, é craque também, meu amigo Romário, doutor Romário. Ele é um advogado, e como o Romário jogava muito no ataque, o doutor Romário joga nas 11, o cara joga em várias posições aí como advogado, atualmente atua mais como advogado trabalhista, e que foi quem me apresentou o Guga e quem me apresentou o Augusto de Arruda Botelho. Então, bom dia, Romário, como é que você está, cara? E obrigado aí por promover esse nosso encontro aqui. Bom dia, mestre, bom dia a todos e todas, bom dia, Guga, bom dia, doutor Augusto. Antes de mais nada, em nome de todos, se me permitirem, prestar aqui solidariedade a mais de 50 mil famílias brasileiras que perderam seus entes. O mais duro disso é que, se tivéssemos um governo responsável, com empatia pelas pessoas, muitas vidas poderiam ser salvas. Então, em nome de todos, aqui já inicio com essa solidariedade e agradeço, estou honrado aqui pelo convite, pela oportunidade também. Muito legal. E isso que você falou, Romário, é algo que eu falei muito no sábado. No sábado eu até acabei aqui tendo uma fala mais até emocional, né, do que racional, porque é absolutamente absurdo a gente ter o número de mortes que a gente está tendo e isso ter normalizado, né? Quando a gente está falando de mais de 1.000 pessoas todos os dias morrendo. E aí tem algumas pessoas que quando tiver 800, elas vão falar, passou pelo pico. São 800, isso é o tipo da estatística que, enquanto não virar zero, né, você não pode ficar assim, sereno, você não pode ficar, enfim, apático em relação ao que está acontecendo. A palavra apatia, simpatia, empatia, todas vêm do grego patis, que quer dizer sofrimento, né? Não tem como não sofrer com isso que está acontecendo, não tem como esquecer. E aí a gente precisa das pessoas que têm esse poder de que nos lembrem todos os dias do que está acontecendo. Eu, quando vi ontem o Bolsonaro indo até o funeral de um paraquedista que morreu, imediatamente me solidarizei, pensei na família desse cara. Eu conheço de perto aí os regimentos dos paraquedistas, eu sempre nasci e cresci numa vila militar, né, numa região militar lá no Rio de Janeiro, na Urca, você tem ali a Escola Superior de Guerra, a Fortaleza de São João ali do lado, meus amigos eram todos dali, então claro que eu me solidarizei, fiquei triste com aquela notícia, mas a pergunta que a gente faz é o seguinte, por que parece que tem umas vidas que importam mais do que outras? Onde está o Bolsonaro quando as 1.200 pessoas morrem todos os dias, como aquele paraquedista? Essas 1.200 pessoas, 1.400 pessoas, elas querem ouvir também uma palavra, e a gente fala, mas uma palavra não faz diferença. Faz, é para isso que existe o luto. Antigamente, você pagava, tinha uma tradição, você pagava umas pessoas para chorarem durante o enterro das outras, porque é importante passar esse momento. A caminhada, o caixão, ele vai caminhando até lá, porque é uma travessia, o sofrimento é uma travessia, e a travessia precisa ser feita com as pessoas olhando, vendo, lembrando, e assim, a gente não pode pular, nem tentar pular essa etapa do sofrimento no Brasil. Não pode. Primeiro, em homenagem, honrando essas pessoas que se foram pessoas que ajudaram a construir isso que a gente tem aqui como grupo no país. Não é um grupo coeso, é uma sociedade absolutamente desigual, injusta, etc., mas, de certa forma, é um grupo. E se existe algum resquício de sentimento de grupo,
a gente precisa demonstrar isso, enfim, chorando junto com essas pessoas, dividindo esse sofrimento. Compartilhar o sofrimento, já que a gente está falando de etimologia das palavras, significa compaixão, compartilhar a paixão, compartilhar o patis, o sofrimento. Então, doutor Romário, muito bem lembrado. E a primeira coisa que eu queria falar é trazer um dado aqui para as pessoas. Eu tenho trazido muito esses dados. O mundo que hoje está com mais de 471 mil mortes, quase 500 mil de mortes da doença e mais de 9 milhões de casos no mundo. Ele ontem teve o seu pior dia até hoje em novos números de casos. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, então vou botar aqui para vocês todos poderem ver. Vejam que isso aqui é a média de 7 dias de novos casos de Covid-19. E ela é dividida, ou seja, a barra até lá em cima é o número total de casos. E você colore de uma cor diferente a parcela dessa barra que vem da América Latina e Caribe, que é azulzinho claro, o verde é da América do Norte, o azul escuro da Europa, o vermelho da Ásia, o amarelo da África, e esse que não dá nem para ver direito, o roxo, é da Oceania. A gente tem uma população pequena na Oceania, a Austrália ali com 25 milhões de pessoas mais ou menos, Nova Zelândia em torno de 5 milhões de pessoas, você tem uma população que é bem pequena, muito menor do que das outras regiões, por isso que ela nem aparece, além de ter feito também um ótimo trabalho para conter a doença lá. Mas vejam o que acontece com a parcela da barrinha que é azul clara, que é América Latina e Caribe. Ela está ainda numa curva absolutamente exponencial. E mais da metade dessa barrinha azul tem vindo de um país. E esse um país, vocês sabem muito bem qual é. Esse um país, gente, é o Brasil. Então, assim, não dá, e eu tenho visto isso muito nas pessoas, para as pessoas estarem pensando o seguinte: passou, está tranquilo, porque não está. E o que aconteceu? E por quê? E esse é um exercício importante, eu vou passar agora para a gente fazer uma rodada para a gente falar sobre isso. Por que a gente tem essa sensação do já passou? Por que a gente está com essa sensação do tá mais tranquilo? Porque para as pessoas mais ricas está mais tranquilo. Para os países mais ricos, está mais tranquilo. Enquanto você tem França, você tem Inglaterra, você tem Alemanha até certo ponto, porque você voltou a ter uma onda grande na Alemanha, você nos últimos dias teve um aumento da taxa de transmissão relevante, a Alemanha começou a botar soldados para testar as pessoas, mas também está relativamente mais tranquilo. Nos países mais ricos, você tem essa situação relativamente mais tranquila. E o que está contribuindo com o maior número de casos hoje? A Índia, por exemplo, Nova Delhi, ontem, que é uma das regiões mais populosas da Índia, teve um chamado emergencial a todos os médicos. Todas as folgas foram canceladas dos profissionais de saúde e todos eles intimados a comparecer para poder ajudar no caos que se tornou a Índia. México com números recordes de casos, Brasil com números recordes de casos, a África com números recordes, a África do Sul tendo pandemia, mortes de mulheres em série por conta da pandemia de Covid, que está fazendo com que as pessoas fiquem confinadas e a violência para a mulher aumente muito. Ou seja, as vidas não importam igual no mundo. A gente tem que olhar para isso que está acontecendo e ver a reação para a gente ter uma prova cabal disso que muitas pessoas ainda negam. Não é isso, Guga? O mundo não está mostrando como é diferente, como vale diferente a vida de duas pessoas que, em tese, a Declaração dos Direitos Humanos diz que deveriam ser iguais? É uma covardia, né? A gente perceber isso é uma covardia, é revoltante. Nas últimas 24 horas, o Brasil bateu o recorde mundial de infectados, em um único dia, quase 55 mil infectados. Então, a gente está entrando agora na nossa pior fase, não chegamos provavelmente no pico ainda, e mesmo no meio de uma pandemia incontrolável, o governo e muitos governos estaduais, não só o Bolsonaro, que desde o início tem se comportado dessa maneira, estão agora querendo abrir tudo, voltar a ter uma vida quase que normal, e a gente não está preparado para isso, a gente não tem estrutura para suportar o que vai acontecer por conta disso, e é o que você falou, Edu, é aquela sensação que, na verdade, é uma realidade, na verdade, em países de primeiro mundo, essa sensação de que há um controle da pandemia, de que se pode reabrir, sim, comércio, de que se pode voltar a trabalhar. Isso não é uma realidade dos países
em desenvolvimento. Isso é uma realidade de alguns países de primeiro mundo, e não sei como se fosse que por osmose isso foi incorporado pela elite, pelos líderes aqui, pelos governantes, como se fosse uma realidade daqui, e a gente vai ver agora uma catástrofe. O que eles estão planejando para o Brasil, o que vai acontecer com a gente por conta desse ato de se querer abrir tudo em meio a uma pandemia que está incontrolável, isso deve ser uma catástrofe. A gente já está passando agora, a gente já chegou a um número de mortes que supera o número de vítimas da Guerra do Vietnã. Uma guerra que durou, que em 10 anos matou o mesmo número de pessoas que morreram em 3 meses, em 4 meses aqui no Brasil. Então, a gente vê que esse seria o momento de haver um coro, de haver realmente uma união de todas as instituições, de todos os governantes, de todas as lideranças, para que a gente tente se fechar ainda mais, tente se isolar ainda mais e não reabrir tudo. Mas a gente realmente percebe que a vida não é igual, que a vida não tem o mesmo peso, que essa sensação agora de que está tudo mais confortável e que não está, é uma grande mentira, é realmente uma imposição de quem manda, de quem está no topo da pirâmide das elites. E é isso, é uma covardia, é revoltante. E eu queria até passar para os nossos advogados que estão aqui, eu acabei esquecendo de pedir, eu sempre peço no começo, todo mundo, gente, hoje time de craques aqui, tem um até com nome de craque, então todo mundo está assistindo no YouTube, vamos dar um like, é esse like que faz a nossa live bombar ao longo da conversa, porque outras pessoas são avisadas que está acontecendo alguma coisa, e no Facebook vamos dar um compartilhamento. Turma, com 15 minutos já temos 5.300 pessoas ao vivo nos assistindo. Estamos com uma audiência gigante hoje. Eu não tenho a menor dúvida que hoje vamos bater vários recordes aqui. Doutor Augusto e doutor Romário, só para poder falar doutores e a gente saber que está falando com advogados aqui. No mundo inteiro, você está começando a ter um evento que é o seguinte: as pessoas, cidadãs comuns, estão entrando na justiça contra seus governantes. Então, outro dia eu falei aqui, o Giuseppe Conte, lá na Itália, teve que prestar depoimento que várias famílias que perderam entes entraram contra a justiça por conta da má gestão, da ineficiência, dos erros cometidos pelo governo. Não seria o caso no Brasil de ter uma ação coletiva gigante, de todas as pessoas entrarem, porque não é possível algum tipo de resultado para essas pessoas que estão cometendo esses erros todos, tem que existir. Elas vão, assim, errar e esse erro causar milhares de vidas sem sofrer nenhum tipo de impacto com isso? Eu acho que tem 2 tipos de erros, se a gente for pensar. Um erro histórico e permanente do governo federal, desde o início da pandemia, simplesmente ignorar o tamanho do problema, quase que acreditando que ao não dar a real importância para o problema fosse passar mais rápido, né? Assim, a postura do governo federal, ela é desastrosa, ela é omissiva, ela é catastrófica, ela é desumana, ela é... Eu tenho poucos adjetivos para dizer o quanto a postura do governo federal foi sempre muito ruim em relação à pandemia. Principalmente uma atitude covarde de querer jogar a governadores e prefeitos a responsabilidade exclusiva do combate à pandemia, sempre usando como base aquela decisão do Supremo que não fala isso, né? Eu já li essa decisão do Supremo várias vezes no debate da CNN, porque o meu debatedor insiste nessa afirmação de que a responsabilidade é, sim, dos governos estaduais e dos municípios, quando não é uma responsabilidade concorrente. O governo federal continua tendo uma responsabilidade, mas simplesmente o governo Bolsonaro usa isso como um salvo-conduto para não fazer absolutamente nada. E o fazer absolutamente nada, claro que gera consequências nefastas, consequências muito ruins para o resultado. Mas eu também não posso deixar de criticar, até porque eu elogiei durante um período de tempo, fazer críticas a governadores estaduais. Vamos pensar aqui principalmente o governador de São Paulo, sendo aí o estado mais rico e mais populoso do país, que teve uma postura, tanto do governo estadual quanto da prefeitura aqui de São Paulo, bastante elogiável no início, mas agora, ultimamente, se perdeu pelo apoio e pela opinião pública e pelo flerte com a maioria que, enfim, muitas vezes sem conhecimento
e também mal informada, acaba pedindo uma reabertura total da economia. E eu acho que o grande erro, principalmente do governo e da Prefeitura de São Paulo agora, usar como critério de abertura exclusivamente o número de leitos de UTI. Porque, de fato, nós estamos numa situação razoável aqui no estado de São Paulo, muito em razão, sim, do trabalho bem feito do governo e da Prefeitura de aumentar o número de leitos, de fazer hospitais de campanha. Houve realmente um trabalho que merece aplausos, mas adotou-se esse índice, que é um dos índices possíveis, você pegar outros países e outras instituições, a OMS e tantas outras, estipulam vários critérios para você reabrir a economia, gradualmente, obviamente, e o número de leitos é um deles, né? Mas o principal é uma curva decrescente de contágio que a gente não tem até agora. E aí a gente está normalizando e a vida está voltando ao normal. Esse final de semana eu saí aqui próximo do meu bairro a pé para fazer uma coisa e assim, a diferença entre este final de semana e o final de semana passado é brutal, que vai ser provavelmente muito diferente do próximo final de semana, onde há a expectativa de se começar a abrir pelo menos áreas externas de bares e restaurantes aqui em São Paulo. Aí sim a vida vai voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido, e a gente bate recordes e recordes de mortes e contagiados. Então assim, Edu, e aí pulando um pouco para a tua área, o grande problema disso é o que, infelizmente, e aqui eu já falei isso no debate da CNN várias vezes, nesse debate eu sempre espero estar errado. Se eu perder o debate nesse tema, eu vou comemorar. Mas o meu grande receio é que a gente tenha uma segunda onda de contágio, que provavelmente teremos, mas que seja tão forte que faça com que a gente tenha que fechar setores da economia novamente. E você, como economista, vai me dizer, essa abertura em W é a pior coisa que pode acontecer, né? Quando a gente está começando a retomar a economia, ter que fechar de novo, é a pior coisa, do ponto de vista da economia, que também é algo que a gente tem que se preocupar, é óbvio, é a pior do que poderia acontecer. E eu sinto, assim, a minha impressão de meio leigo, né? Porque depois do debate eu tive que começar até a ler estudos médicos, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, é que a gente corre o risco de ter que fazer um fechamento de novo daqui a 2, 3 semanas, em razão eu chamaria irresponsabilidade de uma abertura da economia, por exemplo, no estado de São Paulo, que eu entendo ter sido cedo demais. É isso aí. E, doutor Romário, o que acontece também é que não existe, como o Augusto falou, uma previsibilidade das pessoas em relação às ações. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, o Dória mudou de repente a forma como ele estava agindo, e curiosamente foi na mesma semana que teve aquela ação dos policiais que entraram e que o Witzel foi levado, não sei se levado para depor, foram na casa dele, pegaram os documentos, pegaram o celular do Witzel, aí o Witzel sumiu na semana seguinte, nunca mais falou nada, ficou trancado ali dentro do quarto e etc. E o Dória também mudou a forma como ele estava agindo, ou seja, você teve uma semana de uma ação pesada para intimidar os governadores, e os governadores se sentiram realmente intimidados e mudaram a forma como eles passaram a agir, né? E ficando muito mais alinhados com aquilo que eles antes criticavam. Não é isso, doutor Romário? Não, é isso mesmo, e o Brasil está pagando pela desigualdade, porque é um vírus que veio da Europa para cá, no primeiro momento pegou ali a classe média alta, e quando chegou, infelizmente, as classes mais baixas, na periferia, aí disseminou de uma forma inacreditável, porque não tem como fazer isolamento essas pessoas. E também elas não tem como, elas têm que fazer uma escolha, ou trabalham, se sustentam, ou preservam a saúde. E o governo federal demora muito, ainda demora para dar assistência com auxílio emergencial. Então, infelizmente, essas pessoas mais pobres estão pagando aí para a desigualdade social. Agora eu quero ver se Deus quiser, quando passar tudo isso, teremos que ouvir ainda o discurso neoliberal. Não, e o ponto que o doutor Augusto falou em relação à questão da econômica, veja só esse dado, Guga, Augusto e Romário, que eu vou falar. Olha só, quando você, em Beijing, começa a ter um segundo surto, uma segunda onda agora, Beijing começa a se aparelhar para conseguir testar o maior número de pessoas possível.
E aí eu falei aqui no primeiro dia, eles testaram ali 100 mil pessoas, no segundo 200 mil pessoas. Aí eu falei aqui impressionado, falei o seguinte, pô, Beijing já está conseguindo testar 400 mil pessoas por dia. Eu fui ler hoje o jornal lá fora, você sabe qual está a capacidade de teste de Beijing? Uma semana depois, por dia de pessoas, Beijing, tá? Não estamos falando da China, não, de Beijing. A gente está falando o seguinte, 1 milhão de pessoas por dia. O que as pessoas não entendem é que isso é você ativar a economia. Porque para você testar 1 milhão de pessoas por dia, você precisa colocar uma logística na história, tem que ter segurança, tem que ter equipamento que você compra para ter as grades para as pessoas poderem estar ali, tem que ter máscara, tem que ter comida para fazer. Isso é uma operação de guerra que você faz. Então, a China ela está conseguindo, e alguns países têm conseguido também, utilizar a pandemia como a sua mola mestra da atividade econômica. E você direciona ali, porque existe um conceito que os neoliberais adoram falar, que chama-se trickle-down economics. O que é trickle-down economics? Você pega e faz com que um setor da economia comece a lucrar muito. Esse setor vai chegar e vai atrair competidores, vai atrair a atividade econômica e vai precisar de mão de obra, vai precisar de insumos, etc. E com isso o lucro vai transbordando de cima para baixo e chega até todo mundo. Você só escolhe por onde começar. Agora, olha que curioso, olha que curioso. Por que a gente não começa por aqui? Porque no Brasil só pode começar por um lado. O trickle-down economics só vale no Brasil se começar pelo setor financeiro e pela meia dúzia de empresários que estão no poder do país desde sempre. Então não é o trickle-down economics conceitual, porque conceitualmente é o seguinte, olha, vamos entrar na economia agora no Brasil pela parte da saúde, entendeu? Vamos entrar na economia do Brasil, vamos fazer um mega sistema de educação à distância, sei lá, enquanto isso está acontecendo, vamos fazer um mega sistema de produzir material de EPIs, de exportar EPIs, não interessa, é aquela história que você fala assim, vou pagar para as pessoas cavarem um buraco e depois para tapar o buraco, é por onde entra o dinheiro na economia, e você escolhe entrar por onde você consegue atender as necessidades daquela hora. E depois ele se espalha. Mas no Brasil isso não vale. É por isso que essa tese neoliberal ela é um engodo. Por que ela é um engodo? Porque ela só vale se entrar pelo sistema financeiro. Se o Estado for mínimo, quando não é contra você. Porque contra você não interessa. Isso aqui é o Estado máximo, para te proteger, para criar barreiras. E isso é muito importante para as pessoas entenderem. Tem como fazer. Tem muita gente que fala, qual é a sua opinião? Tá aí. Tá aí, você começar a atividade econômica pelo que precisa agora e botar o Estado, porque o Estado não gasta, o Estado só direciona recursos. O Estado não é uma pessoa que tem, eu vou gastar o meu dinheiro. O Estado não tem dinheiro, é o dinheiro das pessoas para as pessoas que passam pelo Estado. O Estado não gasta um centavo que nenhuma família gasta. Ele escolhe de quem eu tiro para quem eu dou. E tem que dar mais, então tem que tirar mais, porque eu sou só uma ponte por onde passa o dinheiro. Mas não, o trickle-down economics, o neoliberalismo não vale no Brasil se não for para beneficiar aquela meia dúzia de pessoas, né, Guga? O Brasil optou por ser uma grande fazenda, né? A gente optou por sempre privilegiar um tipo de economia que, no fim, coloca em segundo plano a ciência, coloca em segundo plano a própria indústria hoje. Então, assim, é complicado no meio de uma pandemia agora a gente tentar reorganizar isso. Então, assim, eles continuam com esse mesmo modelo que, no fim, não privilegia esse tipo de estrutura que permitiria, no meio de uma pandemia, a gente tentar reestruturar a economia com esse tipo de ação, onde você investe em ciência, onde você investe, de certa maneira, na indústria farmacêutica, que seja, mas que você investe em algo que está fora ali daquele padrão da gente de sempre, que é só criar políticas que privilegiam esse Brasil fazenda, esse Brasil rural da gente. Então, é mais uma consequência de anos e anos e anos de planos, de uma estratégia de planos econômicos que levaram o Brasil a virar essa grande fazenda. E a gente não consegue sair disso. Com o governo Bolsonaro, a gente aprofundou isso. É um governo que, inclusive, foi financiado e deve muito da eleição aos ruralistas, né? Eles estão na mão dos ruralistas. Então, eles aprofundaram ainda mais a dependência do Brasil com esse setor. E, no meio de uma pandemia, a gente vê que é mais um ponto negativo, né? A gente agora está com saída. A gente parece que está sem saída. Como é que a gente vai fazer um governo que tem esse pensamento neoliberal, como você falou, e num país
que é uma grande fazenda, que não passa de uma grande fazenda. E pandemia que avançou para o interior que já tem quase 60% dos casos no Brasil. Inverteu a situação, que era o contrário, era mais ou menos 2/3 nas capitais e 1/3 no interior, e você está chegando já a 60%. Mas eu queria aproveitar bastante o Augusto hoje, temos meia hora, é a hora que eu peço novamente os likes e os compartilhamentos, estamos com 7.000 pessoas ao vivo nos assistindo aqui, um público excepcional. Eu agradeço a todos vocês que têm assim, feito dessa nossa comunidade um espaço tão virtuoso, eu acho. Hoje em dia, você ter uma comunidade para servir de cajado para fazer essa travessia da crise é algo tão valioso, e todos nós temos essa comunidade. Eu, vocês, nos sentimos aqui como parte de um grupo, isso é muito importante. Então, todo mundo dá um like aqui no YouTube e um compartilhamento aqui no Facebook para essa nossa segunda meia hora aqui. Augusto, a situação no Brasil na semana passada, ela mudou de patamar em termos políticos. Você tem com essa questão do VASEF, e eu falava na semana passada, conversando com o doutor Nélio Machado, numa outra conversa que eu tive, eu perguntava o seguinte, mas vem cá, o VASEF pode ser investigado, ele pode ser preso, porque ele me parece uma figura, hoje em dia, muito mais explosiva até do que o Queiroz, que já é uma figura explosiva. E parece que o que vem acontecendo é isso. E não sei se é uma estratégia ou não dele, mas ele resolveu se expor ao longo desse final de semana, e as informações que vieram, inclusive com entrevista lá na CNN, onde você é comentarista, são informações absolutamente desencontradas. Começa na imprensa um boato de que o Bolsonaro estaria de paciência cheia com o VASEF, que ele que mandou o VASEF sair do caso. O VASEF parece ter uma vaidade muito grande também, de falar que ele que é o advogado dos Bolsonaros, que ele que quis sair do caso. O ponto você chega num momento agora, parece meio que imprevisível, mas eu queria que você desse um retrato geral de como é que você está vendo isso. Porque, e primeiro, que situação que a gente está vivendo? O Queiroz, ele não era foragido, então o que tem de tão importante assim terem achado o Queiroz? O que tem de tão importante se ele tivesse há um ano lá, se ele não era foragido, ele não podia estar lá há um ano? Explica para a gente quais os detalhes disso que está acontecendo, no sentido de riscos que podem oferecer ao clã Bolsonaro e ao governo, porque o governo acaba sendo o clã Bolsonaro, né? Acho que primeiro, o seguinte, o governo Bolsonaro, seja, o governo não, mas a família Bolsonaro e pessoas que orbitam a relação familiar da família Bolsonaro são alvos de várias investigações, né? Várias investigações, já investigações antigas, quando ainda não, o governo Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, quanto investigações atuais, no âmbito, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Você tem várias frentes de investigação que, queira ou não, elas passam, se não dentro, muito próximas ao governo. Então, isso, obviamente, gera um desconforto e um estresse, claro, até visivelmente, você vê, isso acontece com todos os presidentes da República do mundo inteiro, né? Você pega, são muito assustadoras aquelas fotos que você pega do presidente quando ele assume e quando acaba o cara envelhece em 4 anos ou em 8 anos, geralmente 16, 20 anos. A figura do presidente Bolsonaro nos últimos meses, visualmente você percebe o quanto ele está abalado, e tem por que está abalado. São várias investigações realmente de crimes gravíssimos, crimes bastante graves, crimes de responsabilidade e crimes comuns. A questão do Queiroz, eu acho que ela tem... Só uma pausa, explica para a turma o que é a diferença de crime de responsabilidade e crime comum, que isso aqui todo mundo usa como uma aula também para não repetir as coisas e entender o que está falando. Explica para a gente. Eu vou dar a explicação mais simples possível. Crime comum é o que está previsto no Código Penal ou em leis penais especiais. O crime de responsabilidade ele está previsto especificamente na lei de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, ele só quem pode praticar um crime de responsabilidade é alguém com cargo público, um governante. Um crime comum, qualquer um de nós pode praticar. Praticar um crime comum também, além de um crime de responsabilidade. Então, basicamente, é bem simples. Um está no Código Penal, outro está numa lei específica de crime de responsabilidade. Mas, enfim, o Bolsonaro, ele é investigado por esses dois crimes. No inquérito, por exemplo, que investiga a suposta interferência dele em investigações da Polícia Federal, você pode ter crimes comuns e crimes de responsabilidade dentro dessa investigação. Voltando para a questão do Queiroz, acho que tem uma
um elemento que ele virou um elemento quase que cinematográfico, vamos assim dizer, né? O Cadê o Queiroz, ele virou um meme, né? Então, acho que além de uma questão processual, que eu vou falar logo depois, você tem uma questão de imagem, de que criou-se essa expectativa de onde estaria o Queiroz, porque de fato o Queiroz sumiu. Aí vamos passar para o ponto número 2. O Queiroz poderia sumir? Claro que ele poderia sumir, porque ele não tinha uma prisão preventiva, nenhuma prisão temporária decretada contra ele, então ele poderia ficar simplesmente onde ele bem entendesse, inclusive no sítio do advogado. Até aí não tem problema nenhum, porque de fato não havia uma prisão. Só que você houve tentativas de intimação para depoimentos em que o Queiroz simplesmente não compareceu e optou por juntar depoimentos por escrito, o que pode ser uma prerrogativa específica para alguns casos, não para esse, mas ele usou como justificativa muitas vezes o fato de estar doente, de ter passado por uma cirurgia, tentando aí evitar um comparecimento pessoal, que é a regra, num depoimento. Ele não compareceu pessoalmente para prestar nenhum depoimento, usando uma série de argumentos, inclusive que fizeram com que ele juntasse um depoimento por escrito, argumentos esses que aí sim caem por terra quando se descobre que pelo menos notícias essa ressalva do lado da investigação, não sei os detalhes da investigação, mas me fiando em matérias jornalísticas de fontes confiáveis, de que o Queiroz estaria lá há 1 ano, pelo menos, nesse sítio. 1 ano compreende o período em que várias vezes ele se deixou de prestar um depoimento pessoal, que é a regra, dizendo que não poderia prestar por uma série de razões. Inclusive, o advogado dele ontem, eu não gosto de fazer comentários sobre o que advogados falam dos seus clientes, por razões óbvias, porque do ponto de vista ético, isso seria uma questão delicada, eu como advogado, mas como ele deu uma entrevista pública falando isso várias vezes, que ou ele não sabia que o Queiroz estivesse ali, ou que a presença do Queiroz ali é porque ele estava próximo do local onde ele fazia tratamento médico. Bom, Atibaia está a 90 quilômetros de São Paulo, convenhamos que não é tão próximo assim. Então, eu acho que essa questão do Queiroz, ela tem todo esse além da questão processual, volto a dizer, essa áurea de que o Queiroz sumiu, porque de fato ele estava lá num sítio. Eu acho isso muito, muito complicado. Acho que esse elemento, Guga, Romário, Edu, as cenas dos próximos capítulos dessa relação Queiroz, advogado e família Bolsonaro, pode ser uma chavezinha muito importante nesse tabuleiro aí. Edu, é engraçado, porque o Queiroz não estava foragido, mas se precisasse se tornar um foragido, ele virava instantaneamente, porque ele já estava escondido. E é óbvio que ele estava escondido, ele estava há 1 ano já que a Força-Tarefa não sabia a localização do Queiroz, ele fingia que ele usava como desculpa o fato dele estar doente, o que é verdade, ele está com um problema de saúde, ele está atravessando realmente um tratamento. Porém, ele se aproveitava disso para criar uma situação em que ele poderia, portanto, se negar a participar de depoimentos, a ser ouvido, e ele estava escondido, ele estava naquela casa do advogado já fazia 1 ano, há vários indícios, várias provas já de que ele estava ali há 1 ano, então não era um foragido, mas se precisasse seria. Aliás, tem uma frase espetacular dele, né? Que é eles perguntam, até lembro um caso, mas aqui hoje não dá tempo de contar causos, que às vezes eu conto uns causos aqui que já aconteceram na minha vida, que são bem assim, didáticos, mas que chegam para o Vacef e falam assim, não, mas vem cá, ele estava lá. Olha, ele não estava, eu não sabia que ele estava, eu nunca falei com o Queiroz, a gente não tem culpa nenhuma na história, e não sei o quê, e fala que não tem nenhum envolvimento, que não tem crime nenhum, não sei o quê. Aí, quando ele termina, ele fala o seguinte, agora, olha só, o presidente não sabia de nada, hein? Então, você não tem nada, porque o presidente não tinha que saber, ele não sabia de quê, né? Porque para ele não saber de nada, tem que ter alguma coisa para ele estar falando. Mas o ponto que eu... Não, mas o próprio presidente falou que ele estava no sítio para fazer o tratamento. Então, ele acabou melando todo esse esquema de fingir que o Queiroz ou estava lá há pouco tempo, ou que ele não sabia. Ele sabia, ele deu informação, ele falou que o Queiroz estava lá para fazer o tratamento. Eles estão em contato. E o fato dele ter negado com tanta veemência, como ele negou, o Assef, o advogado, que esteja em contato com o Bolsonaro, ele negou umas 10, no Jornal Nacional, ele frisou umas 10 vezes que não está falando, não fala com o Bolsonaro.
Então, assim, até meio amador o cara frisar demais. E ele pode fazer isso, Romário? Ele pode falar com tanta veemência, repetir 10 vezes uma coisa que está mentindo? Eu sei que talvez isso não seja crime, mas moralmente, sei lá, a OAB pode fazer alguma coisa para o cara estar agindo dessa maneira ou não? Por questões éticas, eu creio que sim, mas penalmente, creio que não. A doutora Augusto pode falar melhor do que eu. Também acho que não. Do ponto de vista penal, não. Mas agora com a prisão do Queiroz e os seus futuros desdobramentos, a família Bolsonaro, os seus seguidores, terão que estudar e entender uma coisa que eles sempre criticaram, que é o garantismo, que é ser garantista. O doutor Augusto diariamente debate isso na CNN, teve que ouvir do seu debatedor, não sou garantista. Farei aqui uma introdução e pedirei para o doutor Augusto explicar para nós o que é o ser garantista, que não é uma coisa de ser de esquerda, é uma coisa humanista, cidadã, porque, em resumo, o processo, ainda mais o processo penal, ele é um risco, incerteza sempre. Doutor Augusto, por favor, me corrija se eu estiver errado, falando besteira, por favor. O processo penal é sempre um risco e sempre uma incerteza. Diante disso, o sistema, o ordenamento jurídico, faz uma escolha. Ou ele considera, a princípio, todo mundo inocente, correndo o risco ainda de deixar solto o culpado, ou considera todo mundo culpado, correndo o risco de prender o inocente. Então, esse é o nosso sistema. Já começando pela presunção de inocência. Então, se no caso do Queiroz, no momento que o doutor Itabaiana for julgar, possivelmente será apresentada a denúncia pelo Ministério Público, quando ele for julgar nos autos do processo, porque todo mundo tem que entender que o juiz não julga ou não deve julgar com base na manchete do UOL, da Globo, enfim, tem que julgar com o que está nos autos do processo, produzidas as provas por quem cabe produzir, que no caso é o Ministério Público da Nação Pública. E se lá no momento de julgar pairarem dúvidas sobre a culpabilidade do Queiroz, até bem como do Flávio Bolsonaro, o dever do juiz é inocentar. Na dúvida, inocenta, em dúbio, pró réu. Isso vale para o Queiroz, isso vale para o ex-presidente Lula, vale para o meu amigo, para o meu inimigo, para o meu cliente, quem for. Então, esse é o momento que a família Bolsonaro e seus seguidores terão que entender isso, o que é ser garantista. E não pensar que, como muitos falam, apresentadores, que o Brasil, a lei é falha, a lei é branda. Basta simplesmente entender que o nosso sistema, em que pese determinar um sistema acusatório, está muito mais para um sistema inquisitivo, quase mais... Falam que é misto, mas é mais inquisitivo. Porque, por exemplo, basta qualquer um que tiver curiosidade de assistir uma audiência no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga crimes contra a vida tentado ou consumado. Basta ver o layout do tribunal e comparar com o Tribunal Americano, por exemplo. No Tribunal Americano, é o juiz ao centro, à frente dele, acusador e réu, em pé de igualdade. O juiz vê ambos em pé de igualdade. No Brasil, vai para o Tribunal do Júri. A audiência é pública. Agora não pode ir pela pandemia, mas a audiência é pública. Qualquer um pode assistir. Verá lá o juiz no meio, ao lado dele, o promotor, o estado acusador, e lá longe, quase falando com o juiz pelo interfone, excelência, o advogado do acusado ou o defensor público. À luz de quem, do público, que é o que vai decidir inocente ou não, a população, o tribunal do júri, o juiz só preside e decide a dosimetria da pena, aos olhos do júri, eles vão simpatizar com quem? Com o promotor que está ali ao ladinho do juiz cochichando ou com o advogado lá longe, de defesa? Qualquer um, por regra, com o promotor. Então, finalizando, o caso no processo do Queiroz, o doutor Itabaiana indique testemunhas, indique provas para o Ministério Público, indique, tira aquela promotora, bota outra que é melhor. Enfim, se fizer isso, o processo é nulo, seja contra o Queiroz, seja contra o presidente Lula. Então, enfim, doutor Augusto,
por gentileza, puder explicar para nós o que é o sistema garantista e a importância dele, por favor. Desculpa me alongar. Não, é uma coisa que eu sempre tenho batido muito durante os debates, porque agora os apoiadores do governo acho que leram a Constituição, né? Estão lendo o Código de Processo Penal. Enquanto nós passamos aí anos, décadas usando o direito penal e o processual penal para prender a nosso maior cliente da nossa massa carcerária, que é a terceira maior do mundo, que é o jovem negro, pobre, preso por crime sem violência, e ninguém falava nada em relação a isso, ou quando a justiça cometeu dezenas de abusos na Operação Lava Jato, sob um argumento até que vale de se combater a corrupção, que de fato precisa se combater a corrupção, mas enquanto essa justiça seletiva desrespeitava direitos e garantias fundamentais de todos, estava tudo bem, né? Agora que começa a desrespeitar direitos e garantias fundamentais, e desrespeitam sim, de pessoas que em tese você apoia, e você pega a Constituição embaixo do braço e sai defendendo. Isso para mim é o garantista de ocasião. Eu não tenho predileção, eu não tenho lado, eu não tenho absolutamente nada. Eu tenho uma lei, eu tenho uma Constituição que eu tenho que seguir. Eu me recordo, eu contei isso numa live que eu participei outro dia, uma coisa que retrata muito bem o que é a pluralidade, o que é a defesa do direito e a garantia fundamental. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho, que eu trabalhei durante anos, até a morte dele, foi com o Márcio Tomás Bastos, que eu comecei a fazer estágio lá no segundo ano de faculdade. E quando eu entrei no escritório do Dr. Márcio, na época a gente advogava para Ciro Gomes, Antônio Carlos Magalhães, José Serra, Lula e Fernando Collor. Me lembro, eram 5. O Dr. Márcio advogava para esses 5. E, assim, obviamente, respeitando e fazendo valer os direitos e garantias fundamentais de qualquer pessoa, independentemente de polo ideológico e partido que ela pertencia. Isso é, na prática, o que é ser, de fato, um garantista. Você representa não pessoas, você não representa e defende crimes, você representa direitos. Esses direitos são absolutamente universais, valem para todos, valem para o Bolsonaro, valem para o Queiroz, valem para qualquer pessoa da família Bolsonaro. Mas não é agora que você vai sacar do bolso essa Constituição só porque quem você gosta está sendo acusado. Essa é a diferença. Até nesse ponto, né, Augusto, que a vida, cada vez mais eu me convenço que ela tem muito de ser uma roda kármica mesmo, né? Porque olha que curioso, você tem, quando o Lula foi demonizado pela mídia, pelas pessoas que fizeram do antipetismo e do antilulismo um dos movimentos políticos mais fortes que esse país viveu recentemente, você tinha que os instrumentos para demonizá-lo eram uma acusação de um apartamento, aquele triplex. Eu conversei com várias pessoas do mundo aí jurídico, muito quem me ensinou foi a Gisele Citadino, coordenadora do curso de mestrado e de doutorado lá da PUC, e ela falava, Eduardo, você não tem ali nada em nome do ex-presidente Lula, você tem que as provas eram o seguinte, olha, a correspondência foi enviada para todas as pessoas, não tinha ninguém no nome lá enviado da cobertura, então era o Lula, se não tinha ninguém é do Lula, porque senão, e ela me mostrando as coisas, mas tudo bem, mas isso era utilizado, não estou aqui defendendo o Lula, vocês vão ver o que eu vou fazer aqui de comparação, e aí o problema era que o filho do Lula também, não sei o quê, mas até hoje não tem prova nenhuma contra o filho do Lula. Aí você chega e fala, não, porque tinha um sítio em Atibaia, não sei o quê. Não, mas, pô, por que não? Porque o cara falou que era do Lula. Então era do Lula. Mas calma aí, não tem Não, mas era do Lula porque está falando que era do Lula. Então, tudo isso que vinha acontecendo, para eles, era mais do que a prova cabal de que você tinha que enforcar o presidente Lula, arrastar o corpo dele pela terra e dar o exemplo para as próximas gerações de como você trata uma corrupção, mesmo que não tenha provas. Aí, beleza. Aí vem o Bolsonaro, que se elege em cima disso, e aí o problema do Bolsonaro é com o filho do Bolsonaro, é com um sítio em Atibaia, onde você tem o cara que chegou lá em Atibaia e fez a confusão toda, com o lance de, agora eu vi o negócio do Ventralb, o cara fugir para fora com o esquema de poder não só mudar o passaporte, ou seja, tudo que os caras criticavam e usavam como assim a prova cabal
da necessidade de demonização de um personagem e da criação de uma nova política para derrotar esse personagem demonizado, acaba recaindo sobre o presidente, e a defesa que as pessoas têm que usar, os ainda apoiadores do governo, são defesas que os tornam ridículos e patéticos, porque eles têm que usar exatamente os argumentos que eles tanto combateram durante esse tempo todo. E aí a importância de ou você seguir a lei, e Confúcio falava muito isso, né? Por pior que seja a lei, a melhor opção é sempre seguir a lei que você tem, e aí brigar para tentar mudar essa lei, para ter uma nova lei, para conseguir a nova lei. Mas o fato é que se cada um resolver seguir a sua própria lei, a gente tem o caos instalado, né? Mas é curioso e quase que kármico, né, Augusto? As pessoas estarem tendo que lidar com o problema do filho do presidente, problema com o sítio de Atibaia, problema com o presidente dizendo que não sabia. Também é essa também é outra, né? O presidente não sabia, o presidente não sabia de nada, que era outro argumento. São as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas que eles estão tendo agora que lidar e que eles usaram como plataforma, como trampolinho para gerar o antipetismo e eleger esse presidente, né? O mais engraçado, Edu, é que o Bolsonaro, na sua última live, criticou a ação, falou que foi espetaculosa e tal. Mas espera aí, deixa eu pensar no país que eu tô. O então deputado Bolsonaro fez palanque em cima das operações Lava Jato, conduzidas pelo, à época, juiz Sérgio Moro. Esse então juiz determinou diversas operações espetaculosas. A mais emblemática delas foi aquela condução coercitiva do presidente Lula, onde ele não tinha nem se negado a depor. Aí ganha-se a eleição. O primeiro ato dele é convidar esse então juiz para ser seu ministro da Justiça, prometendo a ele no cargo no STF. Mas peraí, se ele é tão contra esse tipo de ação espetaculosa, por que premiou o juiz com cargo no ministério, prometendo o STF? Então agora é feio? Então é muita maluquice para um país só. Ou hipocrisia, talvez. E fora isso, assim, é interessante que agora está também um discurso de impeachment, né? Está toda uma pressão para que haja um impeachment de novo. Inclusive é mais um exemplo aí dessa roda do karma. Agora querem o impeachment do Bolsonaro, e o argumento é que a gente passou já por 2 impeachments, quase que 3, porque tentaram tirar o Temer, e agora mais uma vez impeachment, vai ser o 3º impeachment desde a redemocratização. Por que 3 impeachments? Mas se a gente for parar para analisar, esse é o caso que mais demanda impeachment, de fato. Não foi a pedalada que era o motivo para um impeachment. Até o Collor poderia se esquivar daquele impeachment se a gente for colocar ele em parâmetro agora com o que o Bolsonaro tem feito. O Bolsonaro, sim, é um caso que deve ser considerado impeachment. Ele já cometeu uma série de crimes de responsabilidade e também até de crimes comuns. Fora isso, ele colocou o Brasil num estado onde a gente tem esse descontrole da pandemia. Ele provocou, sim, esse colapso do Brasil, essa pandemia. Boa parte da culpa está na conta do Bolsonaro. Então, se você somar tudo isso, ninguém mais merece um impeachment ou tem justificativa para um impeachment do que ele. E aí usam como argumento para não ter o fato da gente ter passado por um impeachment recente. E mais um dado, cara, muito triste que eu li hoje, né? Hoje a gente nem falou muito sobre a questão dos protestos. Você continua, o mundo inteiro já faz quase um mês da morte do George Floyd, o mundo inteiro continua tendo protestos e a discussão sobre a forma como as polícias lidam com as pessoas nos seus países. Bem-vindo de volta, nosso amigo Augusto. Eu estava falando aqui da questão dos protestos, né, que há quase um mês seguem acontecendo, principalmente nos finais de semana, no mundo inteiro, e essa discussão sobre o racismo, e não só sobre como a polícia age nas suas operações, mas também sobre a história que nos é contada, né? Esse ataque às estátuas tem muito esse simbolismo de um ataque à história, né? Qual a história que a gente escuta e qual a história real? E você sabe que eu tenho muito isso na cabeça, né? Às vezes
eu vou discutir com algumas pessoas, e eu acho tão engraçado hoje, porque algumas pessoas chegam e falam assim, o quê? Você está falando a maior besteira do mundo. Em 1837, quando o cara chegou lá, ele viu e não sei o quê, e fez... Aí eu falo assim, pô, o cara está falando com uma certeza de uma coisa de 1837, o bisavô dele não tinha nascido ainda. Então, na verdade, ele tem certeza sobre um livro que ele leu. As pessoas, nós nos tornamos grandes fazedores de provas, né? Nós lemos livros de pessoas que escreveram coisas sobre coisas que alguém os contou ou que leu de outros livros também. E a gente se acha um sabedor da realidade porque, na verdade, a gente decorou bem fatos que nos foram narrados e contados. Agora, esses fatos podem ter vindo absolutamente enviesados, né? Então, a história que é contada é a história sempre que tem um partido, tem um viés, tem um lado. Isso não tem nada de errado, é assim que o negócio funciona. Mas o ponto é o seguinte, nessa questão que o mundo está tendo sobre racismo, existem alguns fatos, alguns dados. E um dos dados que eu li hoje de manhã foi um novo dado que você tem da polícia do Rio de Janeiro, né, em relação à forma como a polícia tem atuado. E o Rio de Janeiro, esse ano, tem o maior número de mortes por policiais dos últimos 22 anos. Eu vou repetir. Num ano onde você tem uma pandemia, onde as pessoas, em tese, estão mais em casa, você tem menos circulação nas ruas, você tem o maior número de mortes por policiais em 22 anos. Se alguém aqui que nos acompanha ainda acredita que a forma de um país com 220 milhões de pessoas, com metade da população brasileira vivendo até R$500 por mês, com uma boa parte da população brasileira não tendo água e esgoto de qualidade ou nenhum, porque em muitos lugares do Brasil não chega água e a pessoa tem que viajar alguns quilômetros para poder pegar uma água suja para poder usar em casa. Se alguém ainda acha que nesse país, matando as pessoas que estão cometendo ou que poderiam estar cometendo ou que têm as características supostas que a gente tem no nosso imaginário de alguém que comete crime, se a gente acha que a gente vai resolver o problema do nosso país mandando policial para a comunidade carente matar quem tem no nosso imaginário cara de bandido, a gente vai viver um caos. E parece que a gente não vai ver, parece que já está vivendo. Quando a gente vê que o Rio de Janeiro, nesse ano, tem 5 mortes por dia por policiais no Rio de Janeiro. Guga, isso é absolutamente, cara, é impensável para um lugar que se diz civilizado, né? Daí você vê que tudo depende isso é por conta dos governantes atuais, isso é política de Estado, isso parte de governador, isso parte de quem está lá no topo. A polícia segue esse tipo de orientação. E a gente tem agora uma série de políticos que foram eleitos que tem esse pensamento de confronto, de querer que a polícia entre em confronto com quem eles consideram bandidos, e isso leva à morte, inclusive, da própria polícia. A gente nunca teve tanto policial morrendo também. Por quê? Porque tem essa política do confronto estimulada pelos governantes. Eles estão indo lá agora com esse pensamento, matar, atirar na cabecinha, como diria o Whitson, e o bandido, ele sabe que vai ser morto. Ele sabe que agora é matar ou morrer. E ele também reage com mais violência, quando ele sabe que o comando, que está partindo do comando, é esse tipo de orientação, de confronto. Então, isso é prejudicial para os dois lados, isso leva à morte também de policiais, e isso é claramente uma política de Estado. E existe uma coisa chamada o erro fundamental da atribuição. A gente atribui os outros, os erros deles, a uma característica pessoal. O cara é bandido, o cara é corrupto, não sei o quê, e nunca a situação que está em torno dele. E a gente atribui os nossos erros a uma situação. Não, eu fui levado a errar, não tinha como eu agir de outra maneira. E a gente nunca é corrupto, a gente nunca é ladrão, a gente nunca comete nenhum tipo de erro. O meu ponto é o seguinte: as pessoas que são a favor desse tipo de atuação da polícia, de confronto, o que elas acham? Vamos supor que elas achem que no Brasil você tem 200 mil marginais que são pessoas extremamente perigosas. Elas acham, realmente, que se você matar essas 200 mil pessoas,
amanhã a gente vai viver num país sem crime? Ou será que elas não conseguem entender que amanhã vão surgir 200 mil novas pessoas para ocupar esses espaços? Eu não estou nem levando em consideração todos os inocentes que morrem nessa confusão. Eu estou, assim, aceitando o argumento deles só por um exercício retórico aqui, para a gente poder debater. Estou aceitando que você está certo e que tem 200 mil pessoas. A gente vai matar os 200 mil e amanhã vão ter outras 200 mil. Aí o que você vai fazer? Aí vai matar os outros 200 mil, vai matar os outros 200 mil, e aí no final só vai sobrar você e meia dúzia de pessoas. E você acha que realmente essa meia dúzia de pessoas que sobrou não tem nada a ver com aquelas todas que foram mortas? Vocês realmente acham que essas pessoas que na sua conta sobram, elas não têm a ver com aquelas que vão? Você não consegue fazer uma conexão entre as duas coisas? É isso que eu tento chamar a atenção para as pessoas, para a gente ir no limite do absurdo, para tentar ver o absurdo. Não é isso, Romário? Exatamente isso, Eduardo. E ainda mais com as pessoas crendo que o sistema carcerário tem que ser duro, tem que torturar o preso. Porque se eu pensar numa lógica, se ele está lá sendo torturado e sofrendo, quando ele sair, ele vai sair pior do que ele entrou? Ou melhor? Ele vai sair muito pior, revoltado e vai produzir mais violência. Né? Então, quando as pessoas falam saidinha e progressão de pena, a intenção da lei é justamente fazer com que esse preso se readapte à nova sociedade que ele irá encontrar, que é bem diferente de quando ele foi preso. Então, tudo tem uma lógica na lei. Em regime de progressão de pena, em trabalho na prisão. Então, se você restringe o preso, não tem saídas, tudo bem, pode ter certos abusos, mas não tem progressão de pena e vai ficar 20, 25 anos encarcerado, quando ele sair, que sociedade que ele vai encontrar e como que ele vai se adaptar numa sociedade? Vai conseguir um novo emprego? Não, então se não conseguir, ele vai voltar a cometer delito. Então, a lei tem uma lógica na progressão, que é a ressocialização e a adaptação do preso à nova sociedade. Não é passa a mão na cabeça, como infelizmente muitos dizem por aí. Augusto, eu estava falando aqui, e já te passo aqui, numa hora, 8 mil pessoas, uma audiência excepcional hoje. Porra, que Quando eu bacana. trabalho em rádio, ele sabe que isso é audiência de rádio em rede nacional em YouTube. Eu, quando estava lá na Jovem Pan, eu lembro que era assim, 8 mil pessoas no Jornal da Manhã, assim, é gigante. Então, muito assim, grato a todos vocês que têm construído esse espaço aqui junto com a gente. Todo mundo que ainda não assinou o canal, vamos assinar. Temos mais uma semana incrível de pessoas. Estou vendo que vários apoiadores do Bolsonaro nos últimos dias têm nos seguido. Eu agradeço a todos vocês, que vocês comentando fazem com que o algoritmo do YouTube entenda que a gente está com muito interesse e chama mais pessoas. Vocês têm sido grandes colaboradores aqui para o nosso canal e eu agradeço muito a vocês também. Augusto, eu estava falando aqui que a polícia do Rio, esse ano, tem o maior número de mortes atribuído a policiais dos últimos 22 anos, no ano onde as pessoas estão confinadas, estão em casa, tem menos confronto, e isso, assim, faz com que o Brasil, inevitavelmente, tenha que participar dessa discussão que está acontecendo no mundo. Só que semana passada, o Jamil Chad veio aqui, participou do nosso programa, ele falou que foi a maior vergonha da vida dele de cobrir o que acontece lá nas Nações Unidas, ver o discurso do Brasil na reunião do Comitê de Direitos Humanos, do Conselho de Direitos Humanos, sobre essa questão da violência policial e sobre a questão do racismo, que o Brasil não usou a palavra racismo quase nenhuma vez, não usou a palavra George Floyd nenhuma vez, não demonstrou solidariedade a nenhuma das vítimas que tiveram e defendeu a polícia ter que agir daquela maneira. Ele falou, Eduardo, eu não sabia o que fazer, me deu vontade de chorar ali. Ele ficou assim, numa situação que ele falou assim, eu não consigo exprimir a situação que eu estava ali. Eu te pergunto, num ano como esse, a gente tem o recorde de mortes das polícias. Não é um reflexo, mais um reflexo desse exemplo? Aí sim, não tem o trickle-down economics, que começa por cima e vai transbordando para baixo? Eu acho que tinha que ter o trickle-down behavior também, que é o comportamento que começa de cima e vai transbordando para baixo. Isso não é um pouco do trickle-down behavior, ou seja, o comportamento que começa ali na cúpula do nosso governo e que inevitavelmente vai transbordando para toda a sociedade?
Bom, primeiro pedir desculpas a minha ausência, caiu minha internet aqui, agora eu estou de volta no celular, segurando o celular com a mão, se tremer um pouco é porque eu estou segurando, não deu nem tempo de colocar em algum lugar aqui, mas eu acho importantíssima essa tua pergunta, pelo seguinte, nós temos no Brasil um problema gravíssimo de violência policial, uma violência desproposital, muitas vezes, é óbvio que as polícias precisam de mais incentivo, precisam de mais apoio. Há uma série de problemas graves, tanto na polícia militar quanto na polícia civil, que passam por melhores salários, um melhor incentivo. O lado do policial sempre tem que ser visto também. Mas a polícia brasileira é uma polícia violenta e isso não é discurso demagógico, é um discurso baseado em números. É só a gente pegar números e fazer comparação com outros países, o quanto a polícia brasileira é uma polícia violenta e quanto a letalidade policial vem aumentando, principalmente se olhar no Rio de Janeiro em tempos de pandemia. Então, são números totalmente assustadores. Acho que a grande mudança, o turning point, assim, dessa violência policial, eu acho que é o conforto que parte, obviamente, eu sempre digo, parte das forças policiais tem agora em exteriorizar um discurso mais violento. Além da violência na prática, a violência contra manifestantes, a violência contra presos, a violência contra a população carente, mas a exteriorização desse sentimento de violência, ele fica muito mais confortável a partir do momento que você tem o governo federal e o presidente e seus filhos que apoiam muitas vezes esse tipo de postura, né? Esse tipo de postura bélica, belicosa, violenta, agressiva. Obviamente os policiais, parte desses policiais, vendo ali no governo federal essa imagem muito mais atrelada a uma postura violenta, se sente mais confortável em fazer. E se ficasse só na postura, só na demagogia, só no discurso, já seria ruim, mas não seria tão ruim que é o que a gente vem vendo nos últimos tempos. Uma coisa que me deixou completamente assustado, eu não encontro resposta para isso até agora, e vejo que, por mais que a população, parte da mídia tenha aí levantado esse problema, mas agora é um problema que virou a página. Como a gente esqueceu da pandemia, a pandemia já praticamente não existe, né? A gente já está com outros problemas. Essa história eu não vejo mais ninguém falar e me preocupa muito, que foi a revogação das portarias pelo governo federal, de 3 portarias do Ministério do Exército que previam aí um controle e uma fiscalização melhor das armas. Não tem qualquer justificativa sob qualquer ótica, e eu conversei com especialistas de todos os lados para poder que alguém viesse me falar assim, Augusto, realmente isso foi feito por essa razão. Ninguém conseguiu me explicar por que o governo federal revogou 3 portarias que, ao fim e ao cabo, só faziam o quê? Fiscalizavam e monitoravam o armamento. Qual é a justificativa para você revogar uma portaria nesse sentido e, na mesma semana, editar uma portaria que aumenta, triplica o número de munições possíveis para um cidadão comprar? Então, assim, não é uma retórica. O discurso da violência e a violência policial e o incentivo, muitas vezes, a uma abordagem de violência, ela já ultrapassou uma simples retórica. A gente está na concretização de um Estado violento. Revogar a portaria de controle e fiscalização de armamentos é o quê? Fazer com que mais pessoas se armem e mais pessoas se armem com armas que a gente não possa rastrear. Não tem justificativa, não tem nenhuma. Nenhuma. Você pode falar com o cara mais pró-armamentista no Brasil e falar qual é a justificativa de se rastrear uma portaria que visa rastrear e monitorar uma arma. Ele vai falar, não tem. Então, essa é a minha maior preocupação. Não é o falatório. O falatório é fácil. O falatório vai lá na rede social e vomita qualquer besteira para o seu secto ali aplaudir. Mas revogar uma portaria dessa é muito mais do que falatório. É isso que me preocupa. Gugão, suas saudações finais aí para a turma. Bom, aproveitando essa audiência também gigantesca, por favor, comecei um canal há pouco. Tem um vídeo apenas. Comecei na sexta com o professor Vila. Inclusive a bandeira aqui atrás, galera, foi para a gravação que eu fiz com ele. Eu estou com um canal agora no YouTube, que eu vou inclusive incomodar o Botelho e o Edu também em breve, para a gente fazer uma live lá. Incômodo nenhum. E, por favor, me sigam lá, participem também no meu canal, é novo lá. Migrem para lá também, essa audiência gigantesca. Qual que é o canal? Fala qual que é o canal, fala qual que é. O canal é porque o canal ainda, como começou agora, não está com aqueles endereços bem loucos do YouTube. Mas se botar Guga Noblar no YouTube. Guga Noblar, ou então entra no Instagram, tá lá na bio do Instagram, clica lá que vocês vão cair. E é isso. Obrigado por me convidar, Edu. Obrigado, Romário. Agora eu vou te mostrar uma coisa, Guga, que você não está acostumado. Ouve só, Augusto, Dr. Romário. Aqui a gente é uma comunidade.
Comunidade mesmo. Não tem isso que a gente tem aqui hoje, que a gente criou nesse canal. Não tem. Quando a gente fez o Somos 70%, a gente combinou aqui, falou, ó, quando sair daqui, vamos todo mundo ali botar a hashtag, fazer isso, vocês topam. E foi uma hashtag que veio, não fui nem o Eduardo que criou, porque eu faço questão da maior parte das coisas que saem daqui não ser o Eduardo que criou. Por quê? Porque aí não tem a vaidade, não tem a pessoa, não tem... É a comunidade, a gente tem esse sentimento de grupo. Então você vai ver o seguinte, vamos combinar todo mundo aqui, gente. Quando sair daqui, o Guga é um cara incrível, vai fazer entrevistas incríveis. Todo mundo, quando sair, vocês já estão no YouTube, clica ali na lupazinha, escreve Guga Noblar e vamos seguir. Você vai ver o número de pessoas que vai te seguir hoje, você não vai acreditar, porque aqui a gente age como comunidade. O que a gente combina, todo mundo faz aqui. Combinado, galera? Todo mundo, quando sair daqui, vamos para lá. Obrigado, Edu. Valeu pela força. Obrigado, Botelho. Obrigado, Romário. Estamos juntos. E parabéns pelo movimento, porque pegou. Você está dando uma de humildão, mas pegou. Foi você que começou com isso, Edu. Somos 70%. Pegou. Tá geral falando. Ontem na Globo News falaram o tempo inteiro. Saiu artigo hoje na Veja, no blog do meu pai, do Ricardo Noblar. Tem lá. 70% tá em todo lugar. A Globo é a única que não dá o braço a torcer, né? A grande mídia, há 2 anos, quando eu comecei a falar mal dos bancos, todo mundo parou de me chamar, né? Antes ainda me chamava de vez em quando. Eduardo, olha só, vem aqui, mas por favor, só não fala mal dos bancos, são nosso principal patrocinador, cara. Olha ali na propaganda, os caras, pô, são os caras que mais gastam aqui. Mas fala o resto, o pessoal adora as suas metáforas, isso é muito didático. Aí eu continuava falando mal dos bancos, aí pararam, 2 anos. Grande mídia, nada. Aí surgiu o Somos 70%, aí alguns jornais, assim, começaram a chamar, não sei o quê. A Globo, nada, gastou uma página inteira de um jornal fazendo um artigo, falando que eu chamei o Bolsonaro de ditador, e que se ele fosse ditador eu não poderia ter feito o meu manifesto dos Somos 70%. Aí eu falei assim, cara, eu nem chamei o Bolsonaro de ditador e nem tem manifesto, porque o Somos 70% não tem manifesto, sacou? Mas a Globo realmente, ela é a última que vai dar o braço a torcer. Então, Eduardo Álvares Moreira, que ninguém sabe do meu nome do meio, Eduardo Álvares Moreira, ele é um desaparecido para a Globo, canais de mídia no geral, assim. Então, infelizmente, lá vocês nunca vão ouvir falar nada do Eduardo. Quem sabe o dia quando os patrocinadores forem de menor peso do sistema financeiro. Eu tô ficando igual o Brizola. Eu sempre critiquei tanto que eu aprendi quando eu era mais novo que o Brizola era isso, era aquilo. E eu tenho hoje como um dos maiores ídolos que eu tenho. Estou falando agora da Globo, estou ficando igualzinho a ele, tá vendo? O grande ídolo Brizola. Romário, suas saudações finais aí, ó. A turma já está se inscrevendo, Google. Olha lá. Obrigado, depois vai me dizer, hein? Vai lá, Romário. Só agradecer. Estou honrado de ter participado junto com vocês, doutor Augusto, todos os dias uma aula de direito penal. Obrigado, Romário. Obrigado. Aprendo muito. Obrigado. Eduardo, sem palavras, a humildade, a compaixão que ele tem pelas pessoas. E o Guga, também, meu grande amigo aí de luta. E muito obrigado, estou honrado também. Se o mestre me permitir, deixar aqui o endereço do meu Instagram, quem quiser lá seguir, manda compartilhar também as mesmas ideias. ADV, Romário Silva, estou lá à disposição de todos. Augusto, quer deixar algum e-mail, alguma coisa? Você é celebridade você conhece, tem algum e-mail, alguma coisa, não, que nós humildemente possamos contribuir, a gente está aqui aberto para ajudar os amigos. Não, eu sou o tiozinho da rede social. A única coisa que eu tenho é meu Twitter. Me obrigaram a fazer uma conta nova do Instagram para postar os vídeos. O Instagram é meu nome, Augusto de Arruda Botelho mesmo. É onde eu ponho os vídeos do debate ali e consigo interagir um pouquinho. Cara, mas super obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Guga. Obrigado, Edu Romário. Obrigado por fazer a ponte. Cara, é um prazer, gosto muito de vocês. E espero voltar outras vezes. Sigamos com coragem, turma. Amanhã tem mais um encontro especial. E hoje à noite, olha só, para vocês saberem também, toda segunda-feira à noite, a gente, foi uma ideia do Frei Davi, a gente tem um encontro sobre espiritualidade, chama Espiritualidade na Ação. Então, o pastor Henrique Vieira, o Frei Davi e nós fazemos um encontro para falar sobre espiritualidade nas ações, até políticas, nas ações do dia a dia, ações sociais, e cada semana convidamos uma pessoa diferente. Semana passada foi a monja Reishin, uma monja budista. Na semana anterior foi o Marco Schultz, um peregrino do yoga e dessas tradições
enfim, principalmente do Oriente, mas é um cara também, é um sábio em toda essa parte espiritual. Hoje, provavelmente, a gente vai ter alguém de uma das religiões africanas que a gente vai receber. Então, acho que vai ser uma noite muito especial. E a ideia é a gente falar sobre a vida de uma forma mais ampla e recebendo a pluralidade, recebendo os irmãos e irmãs de todos os lugares, com todas as ideias, porque a vida é jornada. E eu estava vendo, minha tia me mandou hoje, um dos discursos do Obama, e ele falava dos direitos que todo mundo deveria ter. Direito a isso, direito a isso. E tinha um que era assim, o direito à busca pela felicidade. Não é direito à felicidade, não. É direito à busca, gente. Quem pode se imaginar vivendo num lugar que ele chama de ideal ou chama de grupo, se ele não tem direito nem a buscar? A gente não está falando da felicidade, porque felicidade você pode encontrar ou não, mas a buscar a gente deveria respeitar a busca de todo mundo, se não é uma busca que interfere maldosamente na vida dos outros. Então, respeitemos essa busca e hoje à noite, esse nosso encontro de todas as segunda-feiras fala sobre busca. Não deixem de assistir hoje à noite, vai ser super especial. Romário, diga aí. Não, é só lembrar a todos também que hoje no Roda Viva, o nosso amigo e colega também, o mestre Silvio Almeida. Então, vale a pena também acompanhar, porque é um outro notável, assim como os outros três aqui. Valeu, turma. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado por todos aí. Tchau, Somos 70%. Valeu. Tchau.